aí pessoal, vocês sabem a história do cavalo quarto de milha? O meu nome é Paola Luquim e sejam bem-vindos para mais um vídeo. O cavalo quarto de milha é muito conhecido no mundo inteiro, principalmente pela quantidade de provas que ele participa. E vamos combinar, né? É muita prova e é muita variedade do cavalo quarto de milha em si. Ele também é conhecido como American Quarter Horse e é dono do maior registro do mundo, o maior registro de raças do mundo. O primeiro cavalo com características do quarto de milha se originou mais ou menos em 1600 e ele teve origem de cavalos árabes e turcos. Sabe-se também que nessa época vários animais foram levados para a América e eles foram cruzados com animais da Inglaterra e da Irlanda, que já estavam sendo usados para trabalho e simplesmente para montaria. Estudiosos ainda não sabem se esse cavalo foi criado intencionalmente para ser muito forte e ágil, mas até hoje é uma característica predominante nessa raça. Quanto às características do quarto de milha, elas podem variar muito. Por quê? Porque existem diversas modalidades, como conformação, rédeas, que está no trabalho, o quarto de milha de gado, tem vários tipos, então o de corrida, então tem um pouco mais diferente do outro. Por exemplo, os cavalos de rédea são mais baixos, são bem encorpados, são bem compactos. Os cavalos de corrida eles são bem altos, são um pouquinho mais compridos, então tem muita variedade na raça. Algumas características então morfológicas dessa raça. O quarto de milha é um cavalo muito forte, então independente da modalidade vocês vão ver um cavalo bastante forte mesmo. Ele é um pouco mais curto em geral e várias cores são aceitas. O que acontece? A cabeça dele também é uma cabeça muito delicada, que às vezes puxa um pouquinho mais para o árabe, às vezes um pouco mais para o puro sangue inglês, até porque ele tem bastante dessas duas raças. E quanto à pelagem, é uma das raças que mais tem variedade de pelagem. Aqui a gente chama dos rosílios, né? O rosílio negro, tem o palomino, tem o baio, tem o cavalo preto, tem o zaino, tudo que é cor funciona basicamente no quarto de milha. Agora vamos falar um pouquinho da associação. A associação do cavalo quarto de milha é extremamente rigorosa. Até porque tá certo, né? Para preservar a raça, enfim. Hoje são mais de 3,9 milhões de quartos de milha registrados na associação. E tem mais de 39 mil criadores de cavalo quarto de milha. Então realmente é uma raça predominante e excelente para diversos tipos de trabalho, até porque senão não seria tão criada e tão aperfeiçoada assim, né? Eu trouxe para vocês 3 cavalos que foram realmente notáveis para a história do quarto de milha. Então vou trazer aqui para vocês o King. Esse cavalo foi o que determinou os padrões básicos do cavalo quarto de milha. Temos também o Go Man Go, que foi um cavalo fenomenal no cenário da corrida. E por último eu trago para vocês aqui o Dash for Cash, que com certeza algum de vocês aí conhece. O Dash for Cash é um cavalo muito importante no cenário das corridas e é utilizada a linhagem dele até hoje aqui no Brasil e é muito conhecido mesmo. Vamos falar agora um pouquinho sobre a história do quarto de milha no Brasil. Tudo começou lá em 1955, quando a Swift King Ranch importou 6 animais dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Entre eles tinha o Saltillo Júnior. Esse cavalo foi utilizado para melhorar a qualidade dos cavalos de trabalho que nós tínhamos aqui no campo. Os fazendeiros da região e pessoas que gostavam de cavalo começaram a se interessar tanto pelo porte mais forte dos potros que estavam saindo, que em 1968 eles abriram para um leilão. Inicialmente eles tentaram conter um pouco mais e não espalhar para tanta gente, mas no final das contas não teve jeito, todo mundo se apaixonou pelo cavalo quarto de milha, assim como é hoje. Acho interessante aqui como curiosidade para vocês ressaltar que o primeiro cavalo registrado na BQM, que é a nossa associação, né, brasileira do cavalo quarto de milha, foi o Caracolito, um cavalo nascido em 1957 que foi importado dos Estados Unidos aqui para o Brasil. E ele serviu durante a vida toda dele de reprodutora 139 éguas, sendo éguas puras e mestiças. E aí pessoal, gostaram de saber um pouco sobre a história do quarto de milha? Se vocês gostaram, deixem o like aqui, compartilhem com os amigos de vocês e deixem aqui nos comentários algumas alternativas de outras raças que vocês queiram saber a história para eu pesquisar e trazer aqui com mais detalhes para vocês. Muito obrigada por quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.